Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago para vocês a decoração de um bolo linda. É um bolo branco com listras pretas. Sim, gente, listras pretas. Essa decoração, pessoal, eu confesso para vocês que eu tinha feito, mas ficou uma decoração muito bonita. Eu tenho aí o meu bolo. Esse bolinho ele tá com 25 centímetros de diâmetro por 13 de altura, massa manteigada branca e recheio de brigadeiro branco com geleia de morango. E agora venho com meu chantilly já batido e hidratado, fazendo a pré-camada no bolo. Essa pré-camada ela é muito importante porque ela prende todas as migalhinhas no bolo. Em breve, pessoal, eu vou trazer a receitinha desse chantilly que eu faço ele estabilizado com pó para glacê real. Aguardem aí, pessoal, que em breve eu vou trazer essa receita para vocês. E aqui, pessoal, já tenho meu chantilly hidratado. Coloquei na manga de confeitar e venho depositando no bolo, fazendo toda a circunferência até chegar no topo, na parte de cima. Como eu já tinha falado para vocês em outros vídeos anteriores, quando vocês forem fazer, ou seja, quando vocês forem colocar o chantilly no bolo, vocês coloquem as camadas uma bem pertinho das outras, para evitar assim que o bolo de você crie bolhas quando vocês forem passar a espátula reta, deixando aí o trabalho de vocês perfeito, um trabalho bem finalizado. Agora venho com minha espátula reta. Como eu já tinha mostrado antes, pessoal, a espátula que eu uso é essa de inox, ela é muito boa. Se vocês puderem estar aí adquirindo essa espátula, ela é muito boa tanto para alisar chantilly, como para fazer o alisamento de chocolate, ou seja, para estar fazendo a blindagem no bolo. Ela é muito boa, gente. E venho aí passando por toda a lateral do bolo, deixando o mais lisinho possível. Gente, só ressaltando uma coisa para vocês. Quando vocês forem fazer um bolo com listras de outras cores, façam as camadas do bolo, ou seja, façam as camadas do chantilly bem grossas, deixando bastante chantilly mesmo no bolo. Porque depois, quando vocês vierem com a espátula que vai cavar, fazer a cava para estar aí depositando a cor, para fazer as listras, vocês não vão sentir dificuldade. Eu senti um pouco de dificuldade nesse bolo, confesso para vocês. Como eu falei, eu nunca tinha feito o bolo dessa forma. Mas só que a gente aprende tentando fazer. E vocês vão ver aí que eu tive uma certa dificuldade, mas que no final deu tudo certo, graças a Deus. Então, gente, só ressaltando, vocês depositem bastante chantilly no bolo, porque aí quando vocês vierem com a espátula que faz a cava do chantilly, vocês tinham mais facilidade no trabalho. E essa aí, gente, foi a espátula que eu usei. Essa espátula que tem esses dentinhos dessa forma. Só que como eu havia falado para vocês, eu não coloquei chantilly o suficiente no bolo para estar aí fazendo essas cavas. E retirou bastante chantilly do bolo, gente. E a intenção não é essa. A intenção é vocês fazerem essas cavas com a espátula e ainda deixando uma camada grossa de chantilly. Gente, e esse foi o resultado da espátula que ficou no bolo. Só ressaltando novamente para vocês, vocês estão vendo aí como ficou algumas partes do bolo ainda aparecendo. Ainda não é dessa forma, gente. Como eu tinha falado para vocês, vocês têm que deixar uma camada bem grossa de chantilly, para que tanto essa parte que fica cavada, como essa outra parte que fica aparente no bolo, elas fiquem bem grossas. Para que quando vocês depositem o chantilly de vocês, que vocês vierem com a espátula reta, fique mais fácil dessas listras ficarem mais perfeitas, ficarem mais aparentes e o chantilly branco não se misturar com o chantilly da cor que vocês escolherem. Aqui já tenho meu chantilly tingido de preto. Coloquei na manga de confeitar. Essa manga de confeitar, na pontinha dela, eu cortei bem pequenininho o furinho para poder esse chantilly sair bem pouquinho. Para não ficar as camadas da cor preta muito grossa, gente, nessas cavas, para que quando vocês forem passar a espátula reta, esse chantilly não se misture muito com a parte branca.
Depois aí, gente, na continuação, vocês vão ver que eu faço 4 listas pretas, mas que no final eu vou ficar só com 3 listras. Porque depois, quando eu comecei, que eu finalizei, que eu coloquei as 4 listas pretas, que eu venho com minha espátula reta, devido as cavas do bolo terem ficado muito rasas, o chantilly preto com branco se misturou bastante. E eu tive que retocar todo esse trabalho, gente. Tive que colocar mais chantilly branco no bolo, vim novamente com minha espátula reta, passando por toda a circunferência do bolo, para daí minhas listras ficarem o mais perfeitas possíveis. Eu confesso para vocês, gente, que não ficou tão perfeito assim, mas ficou um trabalho bem aproximado do que a cliente queria. Eu só gostaria que tivesse ficado com mais listras, tipo as 4 que vocês vão ver aí que vai ficar no bolo, que eu completo a circunferência e no total vão ficar 4 listras. Mas depois, quando eu vim com minha espátula reta, esses 2 chantillis se misturaram bastante e não ficou um trabalho bom. E depois eu tive, como eu falei para vocês, eu tive que retocar todo o trabalho do bolo. E aí, gente, como vocês podem ver, ficou as 4 listras, mas no final, quando eu venho com minha espátula reta, não ficou dessa forma aí, gente. Comecei a passar a espátula reta no bolo e observem, pessoal, como o chantilly preto vai se misturando no branco. E para que fiquem as listras bem aparentes e perfeitas, vocês têm que passar bastante mesmo a espátula reta no bolo. Só que quanto mais eu passava, gente, aí mais chantilly retirava do bolo. Por isso que eu falo para vocês, quando vocês forem fazer a primeira cobertura, ou seja, colocar a primeira camada de chantilly no bolo, vocês têm que colocar bastante chantilly branco. Para que quando vocês forem depositar o chantilly nas cavas, da cor que vocês escolheram, que vocês vierem depois com a espátula reta passando, seja não, gente, fique mais fácil o trabalho de espátula reta e que as listras de vocês não se misturem com a parte branca. Observem aí, pessoal, que quanto mais eu passo minha espátula reta, mais chantilly retiro do bolo. E dessa forma, começou a aparecer a parte da massa do bolo, deixando aí o meu trabalho muito feio. E aqui, gente, com o meu trabalho já quase finalizado, como eu havia falado para vocês, só consegui ficar com 3 camadas de listras pretas, ficando aí dessa forma, gente, que vocês estão vendo. E agora, venho com uma espátula de silicone, passando pelo topo do bolo, fazendo aí meu trabalho de textura. Gente, não deu para vocês verem direito aí eu fazendo esse trabalho, porque eu não estava gravando com a minha ring light. Eu estava gravando só com tripé de mesa, então assim, foi um pouco dificultoso nesse dia. Mas aí em outros vídeos eu já mostrei para vocês como é que faz esse trabalho com essa espátula de silicone. Deixando aí uma textura muito bonita no bolo. Olha só, gente, essa parte aí que eu mostro. Fica uma textura linda. Essa espátula de silicone deixa. E olha só, gente, a parte da circunferência da lateral do bolo como ficou. Deixando aí com essas 3 listras pretas. Não ficou com a quantidade de listras que eu queria, gente, mas ficou bem aproximado do modelo que a cliente pediu. E agora venho com minha bombinha, né, com glitter perolado, colocando por toda a circunferência do bolo. E agora venho colocando a primeira parte da decoração do bolo na lateral, que são as rosas de papel branco. São essas rosas personalizadas que fazem de papel. Essas rosas, gente, não fui eu que fiz, já comprei pronta. São as rosas brancas com as folhinhas douradas. A parte que eu fiz só foi a parte de cima, do topo do bolo. Que, como eu já falei pra vocês, né? Eu faço no Pinterest, eu baixo no Pinterest, mando imprimir em papel fotográfico e recorto e faço aí o topo do meu bolo. Olha só, gente, que linda essa parte da lateral do bolo com essas rosas.
Ficou muito lindo. E depois aí, gente, eu vou vir colocando a parte de cima do topo do bolo, que ficou também muito bonito. Graças a Deus deu tudo certo. A cliente amou. Ficou bem próximo do modelo de referência que ela queria. E aí vocês vão ver no final a finalização do bolo, como ficou lindo, gente. Essa inspiração, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, se vocês gostaram, não esqueçam, já se inscrevam no canal, deixem seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E aqui, gente, estou acabando de colocar a parte do topo do bolo. Esse topo ficou um topo muito bonito. E a cliente pediu, né, que fossem colocadas frases. Como o bolo era um bolo surpresa para a mãe dela, ela pediu que fossem colocadas frases que ela sempre fala lá na casa dela, com os filhos e com a família. Olha só, gente, que coisa mais linda ficou esse bolo. Ficando aí mais essa inspiração para vocês, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E aqui, gente, venho trazendo mais um pouco desse bolinho lindo que ficou. Que apesar do sufoco que eu passei para fazer essas listras, ficou um trabalho muito bonito e bem aproximado do que a cliente queria. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. Tchau!